Excelente dia! Excelente dia! Excelente dia, excelente dia! Estamos ao vivo para todo o Brasil. Vou deixar fixado aqui o tema da live. Hoje eu vou compartilhar com vocês o meu devocional. Devocional. Jejum de Daniel. Hoje é o dia 4. Dia 4. E eu tava inquieta, vocês não têm noção. Aí, papai falou no meu coração, fixar comentário. Abre o teu devocional e compartilha. Cá estou eu. Bom dia, Marinês, seja bem-vinda. Quem obedece, cresce. É isso, né? Então, não tem o que fazer. Vamos lá. E quando eu abri, hoje pela manhã, o Salmo 107, que é o salmo do dia de hoje, do dia 4 do jejum, me veio a confirmação. Abre e compartilha. Porque faz algum tempo que as nossas orações aqui em casa sempre é exatamente da forma que inicia o Salmo 107. Se tu tiver a tua Bíblia por aí, abre a tua Bíblia em Salmo 107. Que tem algo muito lindo para nós no dia de hoje, nesse sábado lindo que tá. Sejam muito bem-vindas, sejam todas muito bem-vindas, quem está chegando agora. Estou também pelo YouTube, pela primeira vez ao vivo pelo YouTube. Bem-vinda, Dani, bem-vinda, Aline. Como eu estava falando antes, hoje papai falou meu coração, compartilha teu devocional com o teu público, com outras pessoas, não guarda para ti. Então vamos lá. Salmo 107 diz assim: Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Já faz algum tempo... Ai, agora começou a arder meu olho do nada. Já faz algum tempo que as nossas orações, elas são exatamente assim. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom. Deus é bom. Deus é Pai. Deus nos ama. E é assim que começa o Salmo 107. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos. Sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso ele sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam.
que eles deem graças ao Senhor. Eu sempre falo que quem agradece, a graça desce. Que o mais desafiador sempre é a gente ser grato, nós sermos gratos em meio às tribulações. E aqui diz bem claro: deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Deus é, Deus foi e Deus sempre será leal a todos os filhos. Não é um filho ali e outro filho lá, é todos os filhos. Embora alguns consigam ver e outros não, todos os filhos são agraciados todos os dias pelo amor leal de Deus. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes. Ou seja, os homens, as mulheres, enfim, todas as pessoas que estão aqui neste plano se tornaram rebeldes. Porque a gente quis, durante um tempo, seguir o nosso caminho, as nossas vontades, os nossos prazeres, os nossos quereres. E isso sim é rebeldia. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes. Ou seja, nós nos tornamos tolos durante um tempo, porque graças a Deus nós fomos salvos. Nós nos tornamos tolos durante um tempo por seguir um caminho e querer fazer conforme a nossa vontade, e não a vontade daquele que nos chamou. Sentiram repugnância por toda comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Eu me vejo nessa passagem. Porque durante um tempo, eu também fui. Eu estava morta, achando que eu estava viva. Eu estava presa, achando que eu era livre, quando na verdade eu não era livre. Eu achava que estava livre. Eu achava que era livre, mas eu não era. O maior cego é aquele que não quer ver. E o ego faz com que a gente nem perceba o quanto a gente está num caminho que não é o caminho que Deus quer para nós. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Pai e mãe veem os filhos indo para um caminho que não é tão bom quanto gostaria. Vê de fora, tenta alertar, tenta direcionar, e o filho às vezes se rebeldia e não quer. Assim somos nós diante de Deus. A gente quer seguir um caminho, a gente quer fazer da nossa forma, do nosso jeito, e acaba que a gente se estribucha. Bem essa palavra mesmo. Porque chega uma hora, tem uma frase que um amigo nosso, um grande amigo nosso, nosso líder, fala, que cedo ou tarde a gente vai se encontrar, e é a mais pura verdade. Cedo ou tarde, todos os filhos voltarão para a casa do pai. Não tem como ser de outra forma, não tem como ser de outro jeito. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que todos os dias nós tenhamos um coração grato. O coração grato, ele prospera. O coração grato, ele conecta o coração do Pai, ele alinha o coração do Pai. A gratidão é uma chave de acesso ao reino, de acesso ao Rei. Quanto mais grata eu sou, mais eu estou nele. Quanto mais ingrata eu estou, mais longe eu estou dele. Que nessa manhã nós sejamos impactados pelo amor dele, pela graça dele, pelo favor dele. Porque ele faz, eu não faço. Ninguém aqui que está presente nessa live faz, ele faz. Tudo novo todos os dias, ele faz.
que eles deem graça, que nós, todos os dias, alinhemos o nosso coração ao coração do Pai, dando graças, rendendo graças, sendo gratos, porque nós já ganhamos uma vida, nós já recebemos um propósito. Muitos às vezes buscam querer saber qual o meu propósito, Tu já está vivendo o teu propósito, tu já recebeu uma vida agraciada, tu já recebeu um favor de Deus, tu já é filho de Deus. A gente não precisa buscar por coisas que a gente já recebeu, a gente só precisa acessar. Excelente dia, Michael. Acessar. Como eu acesso, Cris? Coração grato. A gratidão é uma chave poderosa e hoje, o dia 4 do jejum de Daniel, é sobre a gratidão. É a gratidão. E essa palavra, ela toca tanto, tanto, tanto no meu coração, tanto, sempre, 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 sempre. Desde quando eu comecei a minha jornada, a minha caminhada com Deus, a gratidão sempre foi muito forte em mim. E sempre foi muito desafiador eu ser a filha grata em meio às tribulações. Sempre foi. E o amor de Deus, ele é tão grande, tão grande, tão grande pela nossa vida, tão grande, que quando eu sinto o amor dele pela minha vida, independente da tribulação que eu esteja passando, eu me sinto grata. Porque ele me amou antes de tudo. Ele me escolheu antes de tudo. E eu não sou diferente de vocês. Ele amou cada um de vocês antes de tudo. Ele escolheu cada um de vocês antes de tudo. Cada um de nós tem um propósito lindo aqui na Terra. E nós já estamos vivendo ele. A gente não precisa buscar pelo propósito, porque a gente já está vivendo ele. Através do trabalho que a gente exerce, através da casa que a gente tem, através dos relacionamentos que a gente vive, nós já estamos vivendo o propósito. E conforme a gente vai sentindo a gratidão, uau, eu já estou vivendo o meu propósito. Eu já estou vivendo o meu propósito. Eu já estou vivendo o meu propósito. Que a gratidão inunde teu coração, assim como está inundando o meu coração no dia de hoje, nessa manhã agraciada que Deus nos deu. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Que a gente anuncie todos os dias, todos os dias, todos os dias. E dê nome, dê honra àquele que merece honra, que é o nosso Pai. Quando a gente dá honra a quem merece honra, nós somos honrados. Quando nós rendemos graças a quem nos dá a graça, nós somos agraciados. E aqui, quem vos fala é uma mulher que sempre, sempre viu muita dificuldade em sentir gratidão em meio a tribulações. E aprendeu, está aprendendo ainda, porque eu aprendo todos os dias diante dos inúmeros desafios que eu vivo e estou vivendo dentro desse jejum de Daniel. Eu estou buscando dentro de mim, aprendendo a ser grata em meio às tribulações, em meio aos desafios, em meio às infinitas possibilidades que Deus me dá, que Deus nos dá todos os dias para exercer governo sobre todas as coisas. E para exercer governo sobre todas as coisas, primeiro a gente precisa sim exercer governo sobre nós mesmos. Quem não governa a si mesmo nunca vai ter a capacidade de governar outras coisas. Quem não governa dentro não tem capacidade de governar fora. Tudo começa dentro. O caminho sempre foi e sempre será para dentro, nunca para fora. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço os outros. Quanto mais eu me amo, mais eu amo os outros. Quanto mais eu me alegro, mais eu vivo a alegria e transbordo a alegria. Quando eu entro em alinhamento, quando o meu coração entra em alinhamento ao coração do meu Pai, eu consigo ensinar alinhamento.
Nós só ensinamos aquilo que a gente vive. E se a gente não vive gratidão, se a gente não vive governo, se a gente não vive domínio próprio, a gente não tem capacidade de ensinar isso. A autoridade, ela vem quando a gente vive, só quando a gente vive. Quando eu vivo gratidão, eu transbordo gratidão. Quando eu vivo governo, autogoverno, eu consigo compartilhar e ensinar sobre isso para outras pessoas. Nós estamos vivendo um mundo onde pessoas ensinam coisas que não vivem, onde pessoas vendem coisas que nem praticam em si mesmos. Por isso que a gente está cansado. Tem um povo cansado de internet, cansado de rede social, cansado de vendas que não funcionam. Comprar coisas que não funcionam. Chegou o tempo de a gente alinhar verdadeiramente o nosso coração, o coração do nosso Pai. Ser gratos, aprender a ser gratos, mudar a energia, mudar a frequência do nosso dia, porque a nossa mente, ela tenta governar o tempo todo, ela tenta sabotar o tempo todo, ela tenta exercer o domínio sobre a gente o tempo todo, e a gente fica craque em contar história. Eu não faço exercício porque eu não tenho dinheiro para treinar. Eu não como saudável porque eu não tenho dinheiro para comprar. Mentira, mentira, engano, engano. Eu não faço exercício porque não sei o quê. Sempre tem uma história. Que a nossa história a partir de hoje seja história. Eu faço porque eu governo. Não para provar para ninguém, mas para exercer o governo, porque meu pai me chamou para exercer governo. E o primeiro governo começa em mim. Se eu não aprendo a governar a minha mente e as minhas emoções, quem eu terei autoridade para ensinar sobre isso? Ou para falar sobre isso? Não terei. Não teremos. Eu sempre falo que não sou perfeita. Estou aprendendo a me alimentar melhor a cada dia, a governar as minhas emoções a cada dia. Mas o que eu sei, o que eu aprendi até hoje, já ajuda muita gente. E está ajudando. Porque dentro da comunidade, as mulheres que estão fazendo parte da comunidade, todos os dias, me trazem um testemunho. Ou no grupo, ou no privado. Sejam as mulheres, sejam os homens que querem, escolhem, decidem exercer o governo, o domínio próprio diante a vida. A Marinês, estou amando esse processo. No primeiro dia, Deus já desenhou para Marinês que não era sobre a comida. E a Marinês compartilhou no grupo aberto. Nunca foi e nunca será sobre as coisas. Nunca foi e nunca será. É sobre nós. É sobre o nosso coração. É sobre as nossas emoções. Hoje, pela manhã, eu acordei e me veio muito forte que muitos de nós sofrem muitas vezes porque nós não somos humanos, nós estamos humanos. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. E estar longe dessa verdade faz com que a gente muitas vezes se torne ansioso, depressivo, ou tá perdido, tá querendo tirar até a própria vida muitas vezes. Porque não sabe que não tá aqui para viver um trabalho humano. Bom dia, Camila. Seja muito bem-vinda.
E eu sei que tem muitas mulheres que, assim como eu, têm um chamado, uma voz que ecoa, que sussurra, que chama lá do fundo do ser, que chama e chama e chama e chama e volta. Volta para mim, volta para casa, volta para o Pai. Eu sei que tem. Porque Deus, quando Ele entrega algo pra gente, Ele não entrega pra gente, Ele entrega para um povo. Ele me chamou, eu me levantei, eu comecei a escutar, eu comecei a engatinhar, eu comecei o caminho. E eu estou nesse caminho. E no meio desse caminho, outras mulheres que, assim como eu, que sofriam de depressão, que sofriam de ansiedade. Sim, já tomei remédio de depressão, já também tentei tirar minha vida na minha adolescência, já sofri com ansiedade. Hoje eu estou aprendendo a governar a minha ansiedade. Não é um processo fácil. Porque lembrar quem a gente é, para lembrar quem a gente é de fato, exige da gente muita renúncia, uma obediência. Olhar para as coisas que aos nossos olhos humanos são loucuras. E na medida que a gente vai olhando, percebendo, a gente vai olhando e percebe que não é loucura. Tem mulher aqui que acontecem coisas e ela pensa, não, isso aqui é loucura, não é real. Isso aqui não é real. Isso aqui é projeção. Muitas das coisas que a gente vive nessa realidade são enganos, são distorções da verdade, distorções da realidade. E umas semanas antes de iniciar o ano, que iniciou dia 1º de abril, Deus me chamou de novo. E dessa vez não foi uma voz sussurrando, foi quase um grito. Vem para fora, chega de guardar. Chega de esconder o que tu tem. Tu fica guardando as coisas que tu sabe por medo, talvez, de ser anulada, de ser rejeitada, de ser cancelada. E as pessoas que também desconfiam disso que tu já sabe. E essas mulheres e esse povo que sabe que tem alguma coisa que se perdeu no meio do caminho, que sente que tem alguma coisa que se perdeu no meio do caminho, que estávamos vivendo um caminho ascendente, teve algo que aconteceu na história que desviou o caminho. Estamos vivendo um grande despertar em massa. Quem tem olhos que veja. Um grande acordar. Opa, tem alguma coisa acontecendo. E eu não quero ficar para trás. Ele não começou agora. Já faz um tempo que começou. Mas esse ano será forte, será poderoso. Esse ano mal tinha começado e a palavra revelação veio muito forte para mim. Estamos entrando em um tempo que quem escutar esse eco, esse chamado, e começar a se posicionar, ser obediente, fazer o que precisa ser feito, não vai sofrer. Agora, sabe que tem uma frase, toma distraído? Que nós não sejamos as filhas que vão tomar na cara distraídas pelas coisas que estão por vir, pelas coisas que já estão acontecendo diante dos nossos olhos. Que nós sejamos nesse tempo as filhas que não têm medo de falar,
Não tem medo de se posicionar como filhos espirituais, nós somos. Nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Até quando a gente vai ficar se enganando achando que a gente tá aqui para brincadeira? A gente não tá. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem, cambaleavam tontos como bêbados, e toda sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e suas maravilhas em favor dos homens. Que exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ou seja, Deus faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser. Se aqui está dizendo bem claro, Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca, faz da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Vocês lembram das enchentes que teve? Eu creio que todo mundo lembra aqui, quem é do sul, das enchentes que teve. Gente, as pessoas falavam assim, ó, onde tá Deus? Onde tá Deus? Deus tá, sempre esteve no mesmo lugar. O problema é o ser humano. O ser humaninho abençoado. Mal tinha terminado as enchentes, já tinha gente fazendo churrascada perto do estádio do Inter, em Porto Alegre, e lixo, toneladas de lixo deixado na rua. Toneladas e toneladas e toneladas. Eu e o meu marido, a gente foi fazer exercício, que a gente não mora mais em Porto Alegre. A gente tinha o hábito de fazer o exercício na orla, e a gente olhou para aquela sujeira, mas era muita sujeira, muita sujeira. Garrafa PET, latão de cerveja, plástico, resto de churrasco que fizeram. Era muito lixo. E eu olhei pro meu marido e eu falei assim, ó, eu não acredito, não tô acreditando nisso que eu tô vendo. A gente mal saiu de uma enchente. E a gente sabe que enchente é uma revolta da própria natureza com a maldade que nós fazemos. E eu digo nós porque todos nós somos responsáveis, sim, pelas coisas que acontecem. Aí eu olhei para tudo aquilo e disse, eu não tô acreditando. A gente mal passou por uma enchente. E olha o nível de sujeira que tá na rua. A gente ainda tem muito que aprender. E nós sofremos sim o impacto. Nós sofremos sim o impacto das nossas atitudes, das escolhas que nós fazemos todos os dias. Nós somos sim responsáveis por todas as coisas que acontecem. Eu tô lendo o Salmo 107. Salmo 107. Transforma o deserto em açudes e terras ressecadas em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam. E não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão,
desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos, mas tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Ou seja, reflitam sobre o que diz o Salmo 107. Reflitam sobre isso. Reflitam e perguntem, porque muitas vezes a gente fala assim: não, mas eu sou muito boazinha. Eu não faço mal para ninguém, eu não faço mal para nenhum animal. Será? Porque quando eu comecei a descobrir a verdade, eu percebi que eu não era tão boazinha assim. E não porque eu faço mal às pessoas ou faço mal aos animais. Eu fazia mal à natureza e ainda faço. Todos nós fazemos. O simples fato de muitas vezes a gente não separar o lixo dentro de casa já é um ato de desrespeito à natureza. Será que a gente é tão boazinha assim? Que Deus traga e revele para vocês através deste salmo onde nós estamos vivendo mentiras e enganos na nossa vida. Onde foi que nós nos perdemos? Onde foi que o nosso coração se tornou ingrato? Onde foi que nós começamos a desrespeitar este planeta, esta vida que está aqui? Onde foi? Onde foi, Pai? E Ele traz, Ele revela, Ele mostra. Ele traz, Ele revela, Ele mostra. E no primeiro momento dói. Dói porque quando a verdade entra, dói. E a mentira sai. Só dói porque é uma mentira, um engano, uma distorção da verdade e da realidade. Que nessa manhã, assim como a verdade está entrando em mim, que sou filha de Deus, assim como todos que estão aqui presentes são filhos de Deus, que essa verdade que está entrando em mim entre em você também. Entra na tua casa, entra na tua vida, que entre aí também. Que nós não sejamos mais um na multidão. Deus está chamando filhos para usar esses filhos para libertar um povo. Tudo que Deus dá não é para nós, é para fazer através de nós. Eu vou orar por nós. Vou orar por essa manhã, por esse dia abençoado que Deus nos deu. E exatamente como diz em praticamente todo o versículo, todo o Salmo 107, nós começamos. E tu respira fundo onde tu estiver. Onde tu estiver. Respira fundo, puxa pelo nariz, solta pela boca. E se conecta nesse momento presente, que é só o que vale, é só o que importa. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom. E sempre, sempre, sempre nos ouve. Pai, obrigada pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia que não tem fim e se renova todos os dias em nossas vidas. Pai, obrigada pelo dia de hoje. Gratidão, Pai, pelo dia de hoje. Gratidão, Pai, pelo sopro da vida. Gratidão pela oportunidade que Tu me deu, que Tu nos deu nesta manhã de voltar à vida, de renascer. Toda vez que a gente dorme, a gente morre. Quando a gente acorda, a gente renasce com uma nova oportunidade de viver a vida, de viver esse propósito lindo que Deus nos deu. Nós já estamos vivendo esse propósito. Nós já estamos vivendo a vida que Ele quer que a gente viva. Que a gente acorde nesta manhã,
neste dia abençoado que Deus já nos deu. A gente não precisa clamar por um dia abençoado, porque nós já recebemos esse dia abençoado. Mas a gente pode e deve clamar como os filhos de Deus, como filhas de Deus, por outras filhas e filhos que ainda dormem. Nós estamos aqui, Pai, nós nos colocamos como igreja para clamar e orar, Pai, por todos os filhos e filhas que ainda não acordaram. Que eles sejam tocados, porque assim como eu estou aqui reunida com as minhas irmãs em oração nesta manhã, existem muitos filhos e filhas ao redor deste mundo, neste mesmo horário, orando, clamando para que o mundo desperte, para que o mundo acorde e volte a entender, a saber, a compreender quem é. Que a gente volte para a nossa essência, que a gente escolha restaurar a nossa identidade, porque quem a gente está não é quem a gente é. A nossa essência, a nossa identidade, ela é divina. A nossa essência, a nossa identidade, ela é divina. Essa identidade que nós ganhamos ao nascer neste planeta, ela é temporária. A nossa identidade espiritual, ela é eterna. Que nessa manhã, Pai, filhos e filhas sejam tocados pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor. Filhos e filhas que estavam dormindo, Pai, eles começam a acordar, a despertar deste sono. Eles começam a se incomodar, assim como eu me incomodava nessa manhã de abrir uma live. E enquanto não abri essa live, o meu corpo ele não se sossegou. Que a nossa boca seja portal nesse tempo da tua voz. De cura, de libertação, de amor, de alegria, de mansidão, de favor, de libertação, de restauração. De muitas e muitas e muitas famílias que ainda dormem. O sono da mentira, o sono do engano, o sono da distorção da verdade, da realidade. Nós clamamos, Pai, em teu nome, em nome de Jesus, que muitos filhos e filhas acordem, que não tenham medo de viver esse caminho, porque não precisa ter medo de viver esse caminho. Eu já tive medo de viver esse caminho e eu te digo com toda a segurança do mundo, não tenha medo. Não tenha medo. O medo é uma ilusão. Todo o tempo que eu tive medo de percorrer esse caminho espiritual, a cada dia que passava me tornava mais depressiva. E mais vontade de desistir eu tinha. Quando eu fui resgatada, o medo começou a sair de mim. E ele começou a se tornar uma fé inabalável, uma coragem que não tem como mensurar de viver essa jornada aqui. Tem um lugar para ti. E tu sabe que é contigo. Tu sabe que é contigo, porque o teu coração tá queimando agora. Tem um lugar para ti na mesa. E essa mesa, ela é linda, perfeita, agradável, boa. É uma mesa que está disponível para todos os filhos e filhas de Deus. E tem lugar para ti nessa mesa. Embora tu sinta e ache que tu não é merecedor e digna de sentar nessa mesa, tem lugar nessa mesa para ti. Tem lugar nessa mesa para ti. Assim como mesmo eu, cheia de erros e coisas que eu não gostava tanto que eu tinha feito, eu tive lugar nessa mesa. Eu tenho lugar nessa mesa, você também tem. Todo o pecado ficou na cruz, toda a vergonha ficou na cruz, toda a culpa ficou na cruz.
E se tu ainda carrega alguma dessas coisas, tu não entendeu o porquê que Cristo veio e porquê que ele vive. Que no dia de hoje, gente, não seja as filhas que falam e compartilham posts lindinhos no Instagram. Ele vive. Tu nem sabe o que tu tá falando. Porque falar ele vive e viver como se ele estivesse vivendo de fato são duas coisas totalmente diferentes. Ele vive, então deixa essa vergonha para trás e começa a fazer o que Deus está te chamando para fazer. Ele vive, então deixa essa culpa para trás. Deixa a vergonha para trás, deixa a culpa para trás, deixa a rejeição para trás, deixa o abandono para trás. Se ele vive mesmo como tu diz que tu fala, se tu conhece Jesus e quer apresentar Jesus para as pessoas, apresente com verdade, não como mentira. Não adianta a gente querer falar de Jesus carregando culpa, vergonha, falta de amor próprio. Falar sobre essas coisas sem estar vivendo, sendo exemplo dessas coisas, é uma distorção da verdade, é uma distorção da realidade. Está tudo errado no mundo porque nós estamos vivendo mentiras todos os dias e a gente não aceita. O ego não deixa. Que nesse tempo, Pai, fique muito claro aos nossos olhos quais são as mentiras que ainda nós carregamos, quais são as histórias que nós contamos para não fazer o que precisa ser feito nesse tempo. Nós queremos um mundo diferente, mas nós não aceitamos a mudança em nós. Porque a primeira mudança começa em nós. A mudança começa em mim. Não existe mudança no mundo sem antes haver uma mudança no meu mundo interno. A mudança do mundo externo começa no meu mundo interno. O caminho sempre foi e sempre será para dentro. Quanto mais para dentro eu for, mais eu me curo. E quanto mais eu me curo, mais eu curo tudo na minha volta. E não porque eu tenho a capacidade, mas porque toda cura, ela gera cura. E toda enfermidade gera enfermidade. Olhe para as coisas à tua volta. Tu tá gerando vida ou tu tá gerando morte? Aí tu vai saber se tu tá vivendo Cristo ou tu tá vivendo mentiras. Se tu tá vivendo verdade ou se tu tá vivendo mentiras. Cristo é a verdade. E a verdade não dói, a verdade cura. Tem uma frase que diz: a verdade dói. Não, a mentira dói. A mentira dói. A mentira dói. A mentira dói. A verdade cura. Que no dia de hoje vocês recebam essa palavra no coração de vocês como uma verdade, porque a verdade cura. A mentira e o engano faz doer. Faz a gente acreditar que o tempo vai sarar as nossas feridas. Se tempo sarasse feridas, em farmácia vendia relógio. Tempo não sara nada. Atitudes, escolhas e decisões saram, curam, libertam. E está nas nossas mãos essas escolhas, essas decisões. Estão nas nossas mãos. Tudo está nas nossas mãos. Tudo está nas nossas mãos. A autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis 100% por todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Nós somos filhos e filhas e somos responsáveis por todas as coisas que a gente faz. Pai, eu declaro nessa manhã, em nome de Jesus, onde houver mentira dentro de mim, que saia. Eu permito, eu escolho, eu decido a verdade entrar e permanecer na minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina. E eu me alegro, Pai, na tua presença. Eu sou grata, Pai. Eu me sinto grata. Eu alinho o meu coração do meu Pai.
Alinhe nessa manhã o coração de vocês, o coração do Pai. Onde há um verdadeiro alinhamento, há respostas, há uma jornada de cura, de restauração. Não tem como ser diferente. Muitas vão passar por aqui, vão achar que não é para ti. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque se não for no amor, vai ser na dor. Infelizmente é assim. Em mim teve que doer muito, muito, até eu começar a escolher, a aprender com amor. E é possível sim aprender com amor.